Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem, porque eu estou bem, mas estou com muita saudade de vocês. Devido a esse coronavírus, a gente teve que parar, mas nós vamos dar continuidade aqui pelo nosso canal do YouTube. Ô, Glória! Saiu, crianças, através do YouTube, então vocês podem continuar vendo aqui os estudos que a gente vai dar continuidade, tá? E não esqueçam de pedir para a mamãe ligar o celular. Como a tia disse antes, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, vou só relembrar vocês o último estudo. Vocês lembram quem deu o último estudo para vocês? Eu acho que não. Memória está curta? Então, a tia vai trazer a sua memória. Foi a tia Maiara que falou que o caminho para Deus é livre. Vocês lembram? Então, vocês têm livre acesso ao Rei. Vocês lembram o versículo? Porque fala assim: por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos liberdade de entrar na presença de Deus. Então, foi porque Jesus morreu que você tem livre acesso de entrar na presença do Rei, não é mesmo, crianças? Então, você conseguiu capitular que você tem total liberdade para entrar na presença do Senhor. Você não precisa pedir papai e mamãe para você entrar na presença de Deus, porque você pode e tem autoridade para isso, tá bom? Então, como a tia disse antes, você pode entrar na presença do Rei. Só que agora a tia vai falar que Deus não mora em prédios. Por que Deus não mora em prédios? Você sabe por que Deus não mora em prédios? Quem que é a casa de Deus? Você sabe, a tia falou, quem é a casa de Deus? É você, criança, você é a casa de Deus, a tia Maria é a casa de Deus. Então, Deus habita em quem? Em nós. Nosso versículo de hoje é assim: vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em você. Está lá em 1 Coríntios 3,16. Quem que é a casa de Deus? Quem? Eu não ouvi, fala de novo. Isso aí, criança, é você é a casa de Deus. Fala com a tia, eu sou casa de Deus. Repete, eu sou casa de Deus. Muito bem, é isso mesmo, você é casa de Deus. Você sabe quem falou que você é casa de Deus? Você sabe por que você é casa de Deus? Porque Deus morreu no seu lugar. Então, a tia vai contar uma história que está lá em 1 Coríntios 1 até o 17. Quem conta essa história é Paulo. Paulo fala que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo de Cristo. E ele escreveu uma carta às igrejas que estavam na cidade de Corinto. Ele escreve que todos que foram chamados para pertencer ao povo de Deus, então, como Paulo disse, crianças, ele escreveu para todas as pessoas que faziam parte da equipe de Deus, do plano de Deus. Então, essa carta é também para aqueles que em todos os lugares adoravam o Senhor, assim como eu e você. Na verdade, ele teve que falar conosco como crianças na fé. Pois tinha muito briga, muito ciúmes. Vocês brigam, crianças? Fala a verdade para ti, hein? Briga, né? Então, Paulo estava escrevendo isso para as crianças da fé. Pois existe ciúmes e briga entre vocês. Entenda que cada um de nós faz parte do trabalho do Senhor. E o que fazer? E Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em você, pois o templo de Deus é santo e vocês são santos também. Então, crianças, se vocês é templo de Deus, Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A tia vai te mostrar que Deus ele não habita em prédios. Deus ele não habita mais em templos. Deus ele não habita mais nesse prédio. Onde Deus habita? Ele habita em nós. Você é templo do Espírito Santo. Fala com a tia, eu sou templo do Espírito Santo. Isso aí, você é templo do Espírito Santo. Então a tia falou o texto bíblico que a tia vai agora falar, é a hora da gente ouvir. Que esse texto que lemos é uma parte da carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja na cidade de Corinto. Essa cidade era muito importante naquela época e havia muitos crentes morando lá. Paulo estava escrevendo para ensinar as pessoas na igreja como elas deveriam viver. E não viverem brigando com umas e outras.
Isso mostra que mesmo que as igrejas, às vezes temos problemas, mas devemos viver como a Bíblia ensina. Como que a Bíblia ensina a gente a viver, amados? Hein, crianças? Como que a Bíblia ensina a gente a viver? Sem briga, não é mesmo? Paulo deu um conselho muito importante para resolver o problema e ele disse que Deus não mora em templo onde eles fazem a oração. Então, criança, Deus não mora em templo onde a gente faz oração. Ele mora onde? Mas Deus mora dentro de nós. Por essa razão, eles deveriam viver bem com os outros. E vamos descobrir o que mais Paulo ensinou? Onde Deus mora? Você sabe onde Deus mora? Você já mudou de uma casa alguma vez? Já morou numa casa menor e depois você morou numa casa grandona? Tem casa que a gente gosta mais do que as outras, não é mesmo? A Bíblia conta que Deus tinha um sonho de ter uma casa, por isso ele procurou até encontrar a casa perfeita. Vamos ver como? Antes de Deus criar o homem, a mulher e todas as coisas, ele já sonhava em ter uma casa. Essa casa era muito especial, pois Deus sabia exatamente o tipo de casa que ele queria. Por isso, muito tempo atrás, Deus mandou Moisés construir uma tenda para que ele pudesse morar junto com o seu povo. Essa tenda chamava tabernáculo. Veja só o que Deus disse. Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu lhe mostrar. Está lá em Êxodo 25:9. Depois que Deus falou com Moisés, ele deu o modelo da casa, o tamanho e disse exatamente como deveria ser construída. O tabernáculo. Você já pediu alguém para construir algo para você? Porque, por exemplo, um quarto bem legal, uma casa na árvore para você brincar, uma barraca no quintal. É bom quando a gente constrói algo que a gente quer muito, não é mesmo? Deus também pensa assim. Deus queria construir uma casa do jeito que ele gostava. Olha só como Deus gostou dessa casa que Moisés construiu. Então, o Senhor desceu numa nuvem e a nuvem cobriu toda a tenda e ela ficou cheia da sua glória, cheia da glória de Deus, em Êxodo 34. Veja só, depois que Moisés construiu a tenda, Deus veio em forma de uma nuvem para morar nela. Já pensou que bacana, criança? As nuvens, veio uma nuvem cheia da glória de Deus. Essa nuvem simbolizava a presença de Deus. Puxa, parece mesmo ser muito gostoso, né? A casa que Moisés construiu para Deus. O que aconteceu depois disso? O templo. Depois de muito tempo, Deus levantou um rei para governar o seu povo. O nome desse rei era Davi. Um dia o rei Davi olhou à sua volta e pensou, eu sou o rei e moro num palácio, mas Deus mora nessa tenda. Isso não está certo. Então o rei Davi disse, isso não está certo, eu vou construir uma casa para Deus. E Deus gostou muito do que o rei Davi falou. Então Deus deu a Davi o modelo da casa e que ele queria morar. Novamente, assim como fizera com Moisés. E Salomão, filho do rei Davi, construiu o templo do jeito que Deus mandou. Veja, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Está lá em 1 Reis 6:38. O templo tinha o mesmo modelo da tenda que Moisés tinha construído, só que era maior e bem mais bonito, pois ele era todo de ouro por dentro. Todo o templo por dentro era de ouro. Está lá em 1 Reis 6:22. Nossa, já imaginou uma casa feita de ouro? Então, novamente, Deus foi morar na casa nova. O templo, veja o que a Bíblia diz. Então, o sacerdote levaram a arca para dentro do templo e uma nuvem encheu o templo do Senhor. Está em 1 Reis 8, 6 e 10. Vocês lembram o que significa essa nuvem? Vocês lembram, criança, o que significa essa nuvem? A presença de Deus. Então, a tenda ficou cheia da presença de Deus.
Mas muito tempo depois, esse templo foi destruído. Será que Deus ficou sem casa de novo? Não, de jeito nenhum. Agora é que vem a melhor parte. Quando Paulo escreveu essa carta para a igreja, ele estava contando para eles onde estava a nova casa de Deus. E isso que vamos descobrir agora. Deus não mora mais em prédios. Então, crianças, Deus não mora mais em prédios. Deus não mora mais em templos feitos por mãos humanas. Aonde Deus mora? Lembra quando falamos que a gente muda de casa várias vezes, até encontrar a casa que a gente gosta? Pois é, Deus também ainda não havia encontrado a casa perfeita. Olha, a Bíblia diz, o Deus Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Em Atos 7, 8. Sabe quem construiu a casa perfeita para Deus? Quem sabe levanta a mão. Ah, eu sei que você sabe. É Jesus. Quando Jesus veio à terra, ele morreu. Morreu por quem? Por mim e por você. Mas Jesus ressuscitou e depois enviou o Espírito Santo. Assim, o sonho de Deus de ter a casa perfeita se realizou. Sabe qual é a casa de Deus? Você sabe, não sabe? O seu coração. Deus sonhou em morar dentro de você. E por isso, Paulo diz que todos aqueles que recebessem Jesus pela fé, se tornava o quê? A casa de Deus. Você é a casa de Deus. Fala, Katia, eu sou a casa de Deus. Você trocaria uma casa de ouro por uma casa de barro? Vocês acreditam que Deus trocou? Talvez você não fizesse isso, mas Deus fez. Deus preferiu morar dentro do coração do homem, criado por Deus no pó da terra, com o mesmo tipo de barro, a morar no templo feito de ouro. Sabe por que Deus fez isso? Porque você é muito mais importante do que um prédio. Você, criança, é muito mais importante do que um prédio. Agora que Deus mora dentro de você, o seu corpo é santo. Fala assim, eu sou santo. Porque Ele é a casa de Deus. Ser santo é ser parecido com Jesus. Isso acontece quando você recebe Jesus e o Espírito Santo de Deus. E Ele vem morar no seu coração. Ouça o que a palavra de Deus diz. E Deus enviou o Espírito Santo do seu Filho ao nosso coração. Gálatas 4:6. Por fora, você não muda. Por fora, a tia Maria não vai mudar. Mas por dentro, você está cheio da vida de Deus. Já pensou que maravilha? Você está cheio da vida de Deus. Igual o templo de Salomão. Igual o templo de Salomão. Olha que templo lindo que a tia Maria fez. O templo de Salomão. Que era todo de ouro por dentro. Uau, isso é muito poderoso. Por dentro, o templo era cheio de ouro. Para mostrar que aquela casa era valiosa. Mas existe algo dentro de você que é mais valioso do que ouro. O que pode ser, criança? O que pode ser mais valioso do que ouro? O Espírito Santo. Isso mesmo. Por isso, a Bíblia diz que vocês são o templo de Deus. E o Espírito de Deus vive em você. Em 1 Coríntios 3,16. Vamos falar tudo juntos? Vai, você daí e eu daqui. Vamos lá. Você, eu, fala Katia, eu sou o templo de Deus. E o Espírito Santo vive em mim. Isso mesmo, criança, parabéns, muito bem. Então, crianças, agora para a gente finalizar, é a nossa hora de conversar. Vocês lembram aquela hora que a gente conversa? Então, vou deixar umas perguntinhas para vocês ir se comunicando com os pais de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual era o grande sonho de Deus? A primeira pergunta. A segunda, quem foi que construiu a primeira casa para Deus? Segunda. Agora vamos para a terceira. Como era essa casa? Papais, fica ligados, hein? A quarta, como Deus apareceu na tenda que Moisés construiu? A quinta, qual o nome do rei
que teve a ideia de construir uma casa para Deus? A sexta. Como se chamava essa segunda casa? A sétima. Mas quem construiu a casa perfeita com que Deus sonhou? A oitava. Que casa é essa? A nona. Qual é a casa perfeita de Deus? O templo de ouro ou o seu coração? A décima. Deus mora no prédio da igreja? A última, crianças, a tia enganou, né? A última não, tem mais. Onde Deus mora hoje? Vamos lá, nós temos só mais 3. O que tem no seu coração que é mais valioso do que o ouro? O que Paulo contou para a igreja de Corinto? Onde está escrito o versículo em que Paulo disse isso? Papais, fica ligado, porque as crianças, elas são muito inteligentes, tá? Então, tá aí, crianças, vamos só orar para a gente encerrar? Vamos? Como que a gente faz para a gente orar? Fecha o olhinho, abaixa a cabeça e... Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este momento, Pai. Nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Senhor, eu quero te agradecer por cada criança que está ouvindo, que está assistindo. Deus, em nome de Jesus, e nós entendemos que nós não moramos em prédio, que o Senhor não mora em prédio, Pai. O Senhor mora no nosso coração. Eu quero te agradecer porque o Senhor mora no meu coração e no coração de cada criança. Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? E um beijo da tia Maria. Até a outra semana.